Sejam bem-vindos a mais um episódio Deus e Débora, o nosso podcast, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre influência musical, o poder das canções nas nossas vidas. E o convidado de hoje, ele é um convidado muito especial, é o Paulo Hitzel. Ele é um músico e teólogo com uma vasta formação acadêmica e experiência na área de música e educação artística. Vou dar uma lida aqui no resumo do seu currículo, tá bom? Paulo iniciou seus estudos no Instituto de Música Valdemar de Almeida, onde se dedicou à teoria musical, harmonia, guitarra elétrica e regência. Graduado em Educação Artística com habilitação em Música pelo FRN, ele também é bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Potiguar. Além disso, Paulo aprofundou sua pesquisa na University of West Florida, nos Estados Unidos, onde investigou o tema da morte nas cantadas de Johann Sebastian Bach. Ele é especialista em música pelo Seminário de Educação Cristã, em Recife, e em educação musical na Educação Básica pelo FRN. Também cursou créditos no mestrado em música, Master of Arts in Music, pela Campbellsville University, em parceria com o Seminário Batista do Norte. Paulo possui uma sólida formação em pedagogia vocal, destacando-se em diversos cursos e certificações, incluindo o ciclo de atualização em pedagogia vocal, imersão em pedagogia vocal, certificação expert em pedagogia vocal e mentoria pelo Full Voice Institute. Atualmente, Paulo é o pastor responsável pelo Ministério de Artes da Igreja Cristã Eterna Aliança, regente do Canto para Mirins e líder do programa de aperfeiçoamento de jovens cantores. Ele também faz parte do corpo docente da Universidade Livre Transforma. Eita, que é grande, hein? Porque foi um resumo. Professor, maestro, pastor, seja muito bem-vindo ao podcast Deus e Débora. Muito obrigado. Uma alegria poder estar aqui compartilhando com você. E obrigado pelas portas abertas. Amém. Esperamos em Deus que seja um tempo relevante e com que certeza. venha abençoar muitos. Amém, amém. Eu creio que o Senhor tem muito a nos falar, né? Nesse tema tão importante, que a influência musical, hoje em dia, ela é forte, né? Ela sempre foi, eu creio, dessa forma. E precisamos olhar com o olhar de Deus. Precisamos falar sobre isso. E é por isso que estamos aqui. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Professor, vou chamar você de professor, tá bom? À luz de Colossenses 3,16, que nos encoraja a deixar a palavra de Cristo habitar ricamente em nós através dos cânticos espirituais. Como sua experiência como músico e pastor revela o impacto que as músicas podem ter em nossas vidas? Como é que você vê? Muito interessante. Pertinente. Esse texto, ele trata diretamente a questões de cristãos, né? A carta aos Colossenses vem falando de aspectos negativos e a partir do capítulo 3 vem acrescentando os aspectos positivos, o que fazer. Esse texto ele tem uma relação com Efésios 5 também, né? Que é bem paralelo. E aí fala exatamente da música como algo fundamental, como algo importante. Para quê? Para a edificação do corpo. Então, se nós somos cristãos, temos o Espírito Santo, temos dons espirituais, mas temos também habilidades, né? Talentos que podem e devem ser colocados à disposição da igreja, do corpo de Cristo. Então, o que é central na questão da edificação do corpo? A palavra de Cristo. Amém. Né? E hoje em dia nós temos uma crise gigantesca em relação à relação da música com a palavra. Porque o texto, eu não vou entrar em detalhes aí, o que seria salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Tem muito a falar desse texto. Esse texto é muito rico. Mas eu gostaria de enfatizar a importância da música para a edificação do corpo. Então, não é apenas o aspecto estético da música, ou o aspecto de trazer algum tipo de emoção, de expressão de sentimento, mas o que o texto está abordando como algo central é a palavra de Cristo. Por isso que é cânticos espirituais, porque vem do Espírito, é isso? E tem a ver com o enchimento do Espírito. Isso não é algo opcional, né?
no texto lá de Efésios, deixa muito claro. Você ser cheio do Espírito é algo natural para quem declarou Cristo como Senhor. Não é uma opção. E a palavra, ela deve ser, de fato, central. A Reforma Protestante, ela trouxe aspectos muito maravilhosos quanto à música. Houve uma reforma teológica, mas houve uma reforma musical também. Que legal. Porque Nunca tinha parado para pensar. Lutero, ele era músico. Eita, olha aí, tá fazendo som. Já tem a percussão, né? Sim, ele era músico, Músico, Lutero. ele era um bom cantor, tocava flauta. Que legal. E o que é que estava acontecendo no contexto da época? O contexto da época da igreja medieval, as pessoas não podiam cantar. Sim. E isso já fazia alguns séculos que a igreja não participava, não cantava. É interessante a gente ver que a igreja cantava só os améns. E era um texto em latim. Sim. O padre, o celebrante estava de costa para a congregação, de frente para o que eles chamam de Santo dos Santos, né? Sim, entendi. E aí ele celebrava dessa forma e a igreja só respondia amém. Ah, entendi. Não cantavam. Nossa. E aí a gente tinha o canto gregoriano, que tinha todas as características monofônico, a capela, só os homens cantavam, com características de poucos saltos, né? Canto firmus, canto chão, Tudo contido. tudo contido, que tem uma reverência, isso é muito, muito interessante, mas teria muito a falar a respeito, Sim, né? Mas assim, para a gente caminhar para o texto, para a gente entender o impacto do que é as pessoas cantarem com o propósito de glorificarem ao Senhor e edificarem o próximo. Sim. Então, é como se o texto estivesse colocando: vocês eram dessa forma, estavam passando por essas dificuldades, tinham esses pecados, e agora vocês vão ter que se revestir e vestir uma nova roupa, né? Novas vestimentas. E as suas características são essas. E uma característica do povo de Deus é cantar. É verdade. Cantar, mas não é cantar de qualquer forma, cantar a palavra. Sim. Porque o que nós vemos hoje, infelizmente, nas igrejas, é que nós vemos as pessoas cantando a respeito de si mesmo. E é algo bem humanista, hedonista, tipo, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo, mas o Senhor vai me dar a vitória. Sim. O Senhor vai me dar a vitória, o Senhor vai me dar a vitória. E nós precisamos abrir a boca para glorificar a Deus por tudo que Ele já fez na nossa história. Sim, sim. Não simplesmente por aquilo que Ele vai fazer, né? Ou um problema que eu estou sentindo, Ele vai me tirar daquela situação. E nós vemos nos textos paulinos pedindo graça, né? E tudo posso naquele que me fortalece. Mas por quê? Qual é o contexto ali? Eu estou passando por muita dificuldade, eu estou passando por sofrimentos profundos, mas a tua graça me basta. Amém. Amém. E eu vou suportar. Uhum. E hoje nós vivemos uma sociedade, um povo cristão mais fragilizado, né? E nós gritamos quando recebemos as marcas de Cristo. Sim. Essas marcas, elas devem ser presentes. Sim. Porque a partir do momento que eu me coloco como cristão, né, no sentido profético de você estar se colocando como instrumento de Deus para reverter uma situação, né, para deletar um problema, né, Sim. que é evidente que aconteceu, etc. E você está se colocando ali como Jesus agiria nessa situação. Qual é a vontade de Deus para isso? E você vai se colocando, você vai receber chicotadas, injúrias, né? Perseguições, perdas financeiras, e isso deixa a marca. O que a gente vê é o nosso cancioneiro cristão, ele muito voltado para as questões das nossas necessidades e massagear o ego, né? Mas é interessante que esse texto ele fala da questão de ações de graça. Não é para fazer de qualquer forma. Você faz
com ações de graça, porque Deus ele tem feito muito por nós. Amém. Deus tem feito muito pelo seu povo. Amém. E isso deve fluir. Uhum. E é interessante que, quando Lutero falou que agora a congregação vai começar a cantar, e antes não cantava, né? Imagine, eu gostaria de ser um discípulo ali para estar naquele momento Para presente. ver, né? Quando a igreja soltou a voz. Uau! E aquilo ali ecoou nas 4 paredes ali. Imagino que fervor, porque aquele cântico ele estava preso na garganta. E cantar é liberdade, né, professor? E nós fomos chamados para viver em liberdade, porque foi para isso que Cristo nos libertou. Uhum. E cantar é isso. Eu lembrei agora de Paulo, né, na prisão. Cantou. Cantou. Uhum. Eles cantaram lá. Então, como esse cantar é a expressão de Deus em nós? Fantástico. É fantástico. E o canto, biblicamente falando, é algo tão central, porque a gente teria que fazer uns 20 podcasts para falar a respeito. Imagino. Porque é fantástico, né? E aí, a gente está falando ali, o texto é exatamente para o povo de Deus. Sim, sim. Você usar a palavra como algo central. Os reformadores, eles usavam esse princípio. Eles falavam que a música na igreja ela deve ser serva da palavra. Então, se você não cantar a palavra, você não está cantando Cristo. Sim. Você tem que cantar a palavra de Cristo. É como a gente falar, né, professor? Por exemplo, eu posso falar várias palavras, mas não serem palavras que estão alinhadas com a vontade de Deus. É da mesma forma é o canto. Uhum. Eu posso cantar a palavra, como eu posso cantar uma coisa que não agrada a Deus, né? Exatamente. E aí a gente tem que ter esse cuidado, realmente. Esse podcast, eu até comentei lá nas redes sociais, que é para a gente trazer essa reflexão mesmo, sabe? Para todos. Para quem está na igreja, refletir aquilo que está cantando, porque existem louvores, né? Existem músicas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. E aí, as músicas seculares, então, nem se fala, né? Porque a gente canta, a gente tá cantando ali o que a gente acredita, não é? Quando a gente tá Pelo menos deveria ser. deveria ser. Então, eu sempre olho para as letras hoje porque eu, de fato, gerei uma consciência na minha mente, né? Com a renovação da minha mente pela palavra de Deus, eu olho para as letras. Então, eu não consigo mais. Por mais que tenha, às vezes tem um ritmo. É ritmo, né? A batida? Uhum. Por mais que tenha um ritmo ali legal. Mas se a letra não... O Espírito Santo, ele já testifica que não. Até mesmo as músicas cristãs, né? Que se dizem cristãs e não se enquadram ali, eu já não consigo cantar, porque não glorificam a Deus. E aí, quando a gente lê a Bíblia de fato e mergulha nela, a gente vê o que ela está nos dizendo. E isso é poderoso. Você cantar a palavra de Cristo, isso vai trazer um impacto muito grande na vida do meu irmão. Com certeza. E é uma ferramenta preciosa de edificação do povo de Deus. Uhum. Quando a gente vê cantar, é um imperativo, biblicamente falando. Quando a palavra fala cante, não é, se você estiver feliz, ou se você estiver num dia difícil, ou se você, agora eu não estou fazendo nada, eu vou cantar só para desopilar. Não, é cante, não é opcional, é para cantar. Uau. E nós temos centenas de passagens bíblicas falando do imperativo cante. E Deus se importa muito com o canto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo cantam. Eu ia perguntar isso agora. Deus canta. Deus canta. Toda a possibilidade musical está no nosso Deus, que ele é um ser criativo e musical. Sim. E na eternidade, ele sempre cantou. Que coisa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de visitar uma universidade nos Estados Unidos e conversei com o reitor. Uhum. E perguntei qual seria o texto bíblico mais marcante para ele que fala de música. E aí ele falou exatamente o texto lá de Jó, que fala que quando Deus estava criando todas as coisas, ele estava ouvindo música. Sério? Eu fiquei curiosa agora para ver. Os anjos cantavam. Uau. Então, imagina a importância desse momento, do ato criativo do nosso Deus,
e ali a Trindade estava envolvida. Sim. E nós vemos os anjos cantando. E como Deus, falar, é um momento sublime. E ele está ouvindo música ali. Então, na criação do mundo, existia a trilha sonora de Deus. Exatamente. Que E a coisa gente fica pensando, maravilhosa. o que será que ele estava ouvindo? Né? Estava ouvindo, né? Mas nós vemos de Gênesis a Apocalipse falando de música, de canto, de várias expressões com instrumentos e cânticos, né? E é algo muito presente. E a Bíblia termina falando do cântico do Cordeiro. Isso é algo extraordinário. E a Bíblia fala também que vai ter um cântico que o ser humano sem Cristo não vai conseguir aprender. Ele vai ouvir, mas não vai conseguir cantar. E os filhos vão cantar essa melodia. Tá curioso, hein, para saber como é que vai ser? Que agora eu fiquei. Estamos. Que coisa maravilhosa. Uhum. Saber que a música. O próprio Jesus, num momento difícil, quando ele estava ali na última ceia, Sim. ele cantou e saiu. A partir dali ele foi para o Getsemane e passou todas aquelas dificuldades, aquela angústia, né? Sim. Orando ali, clamando ao Pai. Afasta de mim esse cálice. Imagina o peso, né? Que ele estava já prevendo que todo o sofrimento que iria passar. Mas antes disso tudo, ele cantou. E quando Jesus estava lá na cruz, já das últimas palavras, ele citou um cântico. Que provavelmente cântico em cima de algum salmo tradicionalmente citado na Páscoa. Não sabia. Então, para ver como a música está permeando eventos importantíssimos, centrais na questão da revelação do plano de Deus. E como a gente precisa trazer esse entendimento para a vida do cristão. Meu Deus, cante. Deve ser como a respirar. Eu falo para a igreja, se não cantar, está em pecado. Você tem motivo para cantar. Você tem muito motivo. E não deve ser um cântico frio. Sim. Né? E você pode expressar tudo que você está sentindo, mas que o nosso coração seja aquecido com as verdades do Senhor, que o Espírito Santo traga à memória tudo que o Senhor já fez, que ele já marcou, que ele já falou, versículos vêm à mente, tantas coisas, né? E a gente é fortalecida, a nossa esperança ela é vivificada. Por mais que você esteja num dia difícil, por exemplo, e você obedeça o cante da palavra de Deus. E é como ver os céus se abrindo. Porque quando você canta, algo acontece. Quando você canta a palavra de Deus. Sim. E aí, quantos depoimentos da pessoa que chegou na igreja, né, com o coração apertado, com dificuldades, e viu o irmão do lado cantando, abrindo o coração, e às vezes sabendo que o irmão está passando por uma dificuldade ainda maior. Que aquilo ali toca e toma a pessoa por completo, né? Eu nasci para isso. Uau! Eu nasci para glorificar o Senhor com todo o meu ser, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Glória a Deus. Então a gente pode concluir, Deus canta, então todos nós também cantamos. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Hoje nós vivemos um mundo muito compartimentalizado e especialista, né? Antigamente o homem era meio assim, ele sabia fazer de tudo um pouco, né? Uhum. Contratar fulano para fazer isso, aquilo. E hoje tem as universidades que vão se especializando. Cada vez mais a gente sabe mais sobre menos. Mas nós precisamos fazer as conexões. Uhum. E essas conexões que vão dar sentido para a nossa vida. E elas estão todas, né, todas as esferas, elas estão conectadas a Jesus. Amém. Segundo Colossenses 1. Tudo subsiste em Cristo Jesus. Amém. Nada tem sentido fora dele. Então, a partir dessa cosmovisão que você falou, da mente renovada, lá de Romanos 12, né, é algo fantástico. Porque você vai começar a compreender as coisas que estão em volta.
E a partir do momento que nós abrimos a nossa mente, nós começamos a entender o nosso lugar no mundo. E aí temos mais responsabilidades. Hoje, meu filho pequeno, ele falou assim, questão de superpoder, gosta de super-heróis. Super-herói. Superpoderes, aí ele falou, minha professora falou que o super-herói ele tem muitos poderes, mas ele tem muitas responsabilidades. Eita, que bom. Boa perspectiva. Então, às vezes nós queremos um lado da coisa, né? Uhum. Então, a mente renovada. Mas para que você quer a mente renovada? Porque você quer olhar as coisas com o olhar de Cristo. Você sabe que a responsabilidade vai aumentar e muito. Até porque Jesus venceu o mundo e nós vencemos com ele. Se nós não padecermos por Cristo, nós não teremos redenção. E muitas vezes nós queremos o triunfo, mas nós não queremos passar pela cruz. Isso. E a cruz não é a ideia medieval de você se martirizar, né? Não. Se você viver a palavra, isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente, porque nós andamos na contramão do mundo. Na contramão. É a palavra. Então, estou com a mente renovada, vou provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso implica que eu vou ter que oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque esse é o culto racional. Deus não quer nada menos do que isso. Porque você vai entender qual é o meu lugar no mundo. E aí vem o peso de uma responsabilidade. São superpoderes. Sim. E temos grandes responsabilidades. E é incrível que Deus nos pede aquilo que nós podemos fazer nele. Sim. Porque ele já entregou Jesus. O Espírito Santo já está em nós. Então, é possível fazer? Sim. Com fé, tudo é possível. E é interessante, você falou, então todo mundo pode cantar? Pode e deve. Salvo algumas questões que são consequência do pecado. Sim. Porque tem pessoas que têm problemas nas cordas vocais, Sim. problemas neurológicos, porque tudo passa pela mente, né? Você dá comando e você consegue cantar, né? Então, tem situações até de amusia, que são pessoas que não conseguem perceber os sons. Sim, entendi. Tanto a questão de alturas e frequência, quanto nas questões rítmicas, que são partes distintas do cérebro. Então, você tem uma patologia, você está com um problema. E aí, logicamente, mas os problemas e as doenças são fruto do pecado original, né? Sim, sim, entendi. Então, assim, mas todos podem. O problema é que a gente vive nesse mundo cheio de caixinhas e você diz, se eu não faço igual a Débora é excelente cantora, eu não vou me meter nesse negócio, porque eu não dá, isso não é para mim. Entendi. Né? Mas nós podemos desenvolver. Hoje tem a teoria das inteligências múltiplas, né? E existe a inteligência lógico-matemática, a linguística. Nós entendemos que tem a inteligência musical também. Se você não desenvolveu essa inteligência musical no nível X, mas você pode desenvolver no nível Y. Mas você pode adquirir um desenvolvimento melhor do que quem começou muito bem. Então, isso eu tenho, por exemplo, muitos alunos que não conseguiam afinar, não conseguiam andar no ritmo e foram trabalhados, estimulados, e daqui a pouco foram tomando gosto e assumindo coisas, porque tinha aquele desejo de fazer determinadas coisas, né? E foram desenvolvendo. Então, e contrário, pessoas que tinham grandes habilidades e não desenvolveram. Entendi. A gente vai dizer que a parábola dos talentos, a gente sabe que talentos ali não é o talento de habilidade, é o talento de dinheiro mesmo, né? Texto original, né? De você enterrar aquilo que você tinha de valor, mas nós podemos aplicar isso a tudo. A tudo, né? Enterrar dons e talentos não é bom, né? Não é bom. Então, você recebeu do Senhor algo e você tem responsabilidades com aquilo. Sim. O que é que você está fazendo com aquilo? E é interessante a gente ver, todos podem cantar. Teve um aluno que chegou, falou, professor, eu gostaria, meu sonho de cantar, e não sei o que, e falar, que bom e tal.
pode me ajudar com todo prazer. Agora, eu preciso que você se empenhe, né? Se esforce e tal. Mas assim, eu só tenho uma última pergunta. Pois não. O senhor acredita em milagres? Aí eu já vi que era muito desafinado, né? Deveria ser muito desafinado. Aí eu falei, eu acredito em milagres, sim. Mas eu acredito na força de vontade, no empenho, né, e tal. Você está disposto a passar por esse caminho? Eu falei, estou e tal. E essa pessoa desenvolveu muito, muito, muito. Ela foi participar de um grupo de teatro musical na universidade, né, com o tempo. Uhum. E hoje ele está como bolsista numa escola de teatro musical em Curitiba. Uau. Ele entrou em contato, eu estou aqui, até se chorou, até se emocionou, né? Eu estou aqui e tal, e eu vejo alunos com habilidade incrível que não saem do canto, não saíram do canto, porque não desenvolveram, né? Tem que existir esse desejo, O né? desejo. Eu comecei a fazer aula de bateria, né, recente, como eu lhe falei. E quando você erra ali, se você não tiver o desejo de acertar, você vai desistir no Uhum. primeiro obstáculo. Então tem que querer mesmo, né? E passar pelo processo. Sim, entender, né? A gente vive um mundo, se quer tudo muito rápido, Uhum, sem esforço, imediatista, né? é. E às vezes até políticas públicas que entrega tudo na mão, né? Uhum. Você não quer, não estimula a questão do esforço, de correr atrás, etc. Tudo fácil, tudo muito na mão e a gente começa a criar, né, uma sociedade frágil. Uhum. Deixa de saborear o processo, O de processo é fundamental. é fundamental. É isso que vai nos fortalecendo, né? Venci agora, aprendi um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Uhum. E vibrar com isso. É, o meu podcast, por exemplo, ele começou com um celular e eu ficava em casa, assim, gravando a palavra de Deus, porque isso ardia no meu coração, Uhum. até depois cresceu um pouquinho, aí eu fui para um estúdio e aí quando eu olhei assim, meu Deus, tá grande demais, me ajuda. É um abuso. É, então, é um começo, é o início, a gente precisa entender isso, mas que todos podemos cantar, essa eu Sem gostei. dúvida, sem dúvida. E para a glória de Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com 4 The Voices. Sim. Aí eu vibro mais com uma pessoa que tem dificuldade e daqui a pouco ela está cantando, desenvolvendo e até servindo ministerialmente falando. Aham. Eu tenho muito mais alegria com isso. Da pessoa que realmente quer. E vai E eu creio que desenvolvendo, Deus crescendo. também, ele vê dessa forma, porque ele fala assim, né? É, o que que Deus quer? Aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Uhum. Então Deus, ele quer o nosso coração, ele quer o nosso desejo de dizer, pai, eu quero acertar, pai, me guia, pai, me orienta. Então, Deus vai nos guiando, vai nos ensinando. Não é Coração, um passe de mágica, né? coração de Davi, né? É o coração de Davi. Que não foi longe de ser perfeito, Pois é, mas aquela mas coisa queria acertar. ali É. diante dele. E isso é lindo, realmente, diante de Deus. Eu creio que o Senhor, ele olha para os nossos corações. E eu comecei, acho que vai fazer uns 3 meses a tocar bateria. Eu quero, claro, desenvolver. Mas está sendo tão legal aprender cada dia, cada. Porque daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu vou olhar como foi que eu comecei e tudo é um processo, não é? E Deus vai nos ensinando. Até mesmo uma plantinha dessa, ela demora para germinar, né? Uhum. Vai germinar, vai crescer, até se tornar uma árvore. É um processo, né? Existe um tempo Nós precisamos ter encantamento por esse processo. pelo processo Sim. de o encantamento do caminho, Amém. porque enquanto a gente caminha fitando os nossos olhos no Senhor lá na frente, tem muitas evidências do seu cuidado do nosso lado Uau. e Amém. despertar, ver a mão do Senhor por trás das adversidades, porque Ele quer o filho e a filha forte, É, Ele quer forjar o nosso caráter, sim. né? E isso vai ser uma ferramenta para você ajudar outras pessoas, ser um canal de bênção para outras pessoas. Amém. As pessoas veem, perceberem a luz, né? A glória do Senhor por meio de seres imperfeitos, Uhum. dependendo dele ali, né? Com o coração contrito. Por trás de tudo tem a mão do Senhor. A gente fala sempre, é o universo translúcido. Não é isso que está perto, é o que está por trás. Existe o Senhor por trás. É como uma grande seda.
Uhum. O Senhor está atrás. Você está vendo ali, ó? Ele está olhando para você e E cuidando. nós estamos no grande teatro. Teatro Delm. Teatro de Deus. E ele está construindo a sua história, que é a sua história providencial. Durante cada segundinho ali, ele está usando homens e mulheres para escrever a sua própria história, que é history, a história dele, a Uau. história dele. E ele está escrevendo por meio das nossas vidas. E todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam E a muitas Deus. vezes nos angustiamos, né? Porque vemos muito pouco, como o apóstolo Paulo coloca, né? Vemos como por espelho. E esse espelho da lá de Coríntio era um espelho que não é espelho de hoje, É perfeito. verdade. Teria Bem que, observado. era um vulto. Então a Uhum. gente vê como vulto. Mas se a gente vê perfeitamente, a questão da fé. A gente está colocando fé em algo que a gente não compreende totalmente. Sim, Mas a partir do relacionamento com Deus, a gente vai descansar. Que a gente isso. crê, né, nas suas promessas. É pela fé. E aí depois tudo será perfeito. Tudo será É perfeito. a nossa maior E como a gente esperança. deve vibrar com isso, né? É, e cantar sobre isso. Tá sobre isso. Cantar. Eu amo quando eu canto sobre o que Deus fez ao nosso respeito, ter enviado Jesus, a gente cantar sobre esta vitória. Porque hoje você e eu e todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna. É, E isso é motivo para a gente cantar. e algo assim que eu fico muito empolgado é Uhum. cantar sobre a segunda vinda. O Uau, grande é dia, o verdade. É dia, verdade. né? Imagine, Senhor em glória. É, E nosso coração deve arder. isso. Grande expectativa, Esse guardando dia. esse grande dia. Amém. Eu aguardo com E muita alegria. isso vai fazer toda a diferença no dia de hoje, né? É, É o que os teólogos falam, o já e o ainda não. Então, coisas que não vão acontecer aqui nesse plano. A gente aguarda plenamente nossos corpos serem incorruptíveis, né? Sem mácula, não haverá choro, dor, mas nós podemos viver aspectos do ainda não no já, sim. segundo a graça e a Segundo a manifestação, graça. né, do Senhor. Os grandes avivamentos, tantas coisas aconteceram, né? Porque ele aprova o Senhor. Eu quero colocar uma pedrinha de sal aqui, porque a humanidade ela está em decomposição. É. Tem essa propriedade de segurar, né? Tem Esse uma estado, data de validade, né? segurar esse estado de decomposição. Então, são Sim. aspectos do futuro vivenciados hoje, mas nós não temos controle. E o grande problema é quando nós queremos ter agenda. Nós não temos. E aí nós temos que estar atentos. Nós temos que levantar a vela do nosso barquinho, fazer a nossa parte. Sim. Agora, o Senhor é Ele que vai soprar e vai levar para onde Ele quiser. Uhum. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí tem gente que diz que viver o cristianismo é uma coisa monótona. Quem gosta de Olha, aventura, né? e olhe só, porque as pessoas que nasceram de novo, elas são como o vento. Aí você achar que viver em Cristo é uma coisa igual assim todo dia, não é. Se você se permitir que o Sim. Espírito Santo te conduza, sempre eu aprendi a viver assim, você falou da agenda, eu vivia muito na regra, sabe? Aquela pessoa bem regrada, tudo do meu jeito, na minha hora, enfim. Achava que estava no controle, pobre de mim. E aí, quando Deus entrou na minha vida, eu entendi que era Ele que conduzia, era Ele quem via mais além do que eu. E aí essa agenda teve que ser queimada, né? Jogada no lixo para eu viver a de Deus. E aí é incrível hoje porque de fato acontecem coisas no meu dia que eu digo, jamais, eu não ia planejar isso aqui. Jamais foi o Senhor que planejou para mim, mas eu permiti que Ele me conduzisse para aquele lugar. Então sempre acontece alguma coisa. Ontem aconteceu uma, então, amanhã o que vai acontecer? Não sei. Exatamente. Você vai fazer o que amanhã? Bom, eu planejei isso aqui. Mas é o Senhor quem sabe, é Ele quem define. Porque Ele sabe o que é melhor. Pra gente ser conduzido realmente como um vento. A gente não deve falar, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.
É, Se o Senhor permitir. permitir, porque é ele quem sabe, né? Ele é o dono do tempo e das estações. Isso nos deixa mais leve também, né? É, descansar. É. Por isso que Jesus dormiu no barco. Pois é, no meio A da tempestade. tempestade lá, né? Professor, a gente, né, tá fluindo aqui, glória a Deus. Eu ouvi lá no outro podcast que você fez, no NoCast, que você expressava os seus sentimentos através da música, né? E aí você tocava rock, é isso? Sim. Como a música pode revelar nossa identidade, aquilo que sentimos e acreditamos, tomando essa experiência que você teve no seu passado? Uhum. Eu tocava rock ali na adolescência, não quer dizer que hoje não toque, né? Sim, Eu tava claro. parado um tempão por questões de projeto, prioridades e tal. E agora, recentemente, depois de muitos anos, eu tirei a guitarra do case. Foi? E toquei lá com coro, uma composição, né? Que é o nosso projeto de ópera rock. Uhum. E aí é um projeto bem interessante, com uma temática bem interessante. Mas na minha adolescência, eu entrei em bandas de rock e até bandas que foram pioneiras no movimento de heavy metal aqui no nosso estado, né? E as letras eram letras bem pesadas, né? E algumas até satânicas, Uhum. anticristo e etc. Mas assim, o que me levou a buscar esse gênero? A minha timidez. E eu sempre fui muito introvertido. Então, a partir da guitarra, daquele ritmo, eu colocava tudo para fora. E aquilo me fazia bem, Sim, né? era um escape. Escape total. A ponto que na universidade, né, quando eu estava fazendo a graduação, e até o meu amigo Tassos Licurgo, Sim. né, que ele conhece bem o departamento de artes, é, muitas pessoas não sabiam como era a minha voz, de tão fechado, Nossa, na fala na mesmo. fala, Que... na fala. Muito fechado, muito fechado. E eu também tinha o estereótipo, né, que não mudou muito, cabelo grande e tal. Se bem que, não sei se você viu algum momento, né, da minha história que eu estava careca. Não, não vi, sério? Não faz muito tempo, meu cabelo está crescendo agora. Está enorme. Já está Maior grande. que o meu. Foi ali no comecinho da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Eu raspei o cabelo. Nossa, cresceu muito rápido. E olha que eu tô sempre, vou até cortar mais. Porque eu cortei para doar para uma pessoa que estava com câncer. Hum, E é a minha cunhada, aí é uma história paralela, mas assim, é, só para falar da minha identidade em relação à música e o rock, né, antigo, isso marcou de uma forma que a Globo ficou espantada porque eu raspei o cabelo. E vi uma matéria, um negócio que alguém filmou, que eu fui lá dar um apoio para minha cunhada, na hora que ela aham, começou a raspar, chorou muito. sim. Aí eu abracei, né, dei uma palavra para ela e falei, agora é minha vez. Aí sentei, pode raspar. Aí o pessoal não entendeu assim, né? E pra gente é algo tão simples, Claro. né? É uma coisa simples. Mas eu falei, vou aproveitar isso, né? E até pensei que tinha sido um amigo que tem contato com a Globo. Falou, não, eu não falei nada. Eles viram Foi aqui. espontâneo E eu não mesmo. tenho, minha rede social não é como a da minha esposa, né? Que tem quase 200 mil. Aham. Mas eles viram. E eu tive a oportunidade, eu e a minha cunhada, de testemunharmos do Senhor lá no encontro de Ah, Fátima que Bernardes, legal. Glória a Deus por né? isso. Mas é porque ele falou, mas a sua identidade de rock, né, e cabelão, não sei o quê, porque meu cabelo era na cintura Aham. e tal. Aí eu falei, aí fui falar de Jesus, né, que é isso aí, né, não é nada, etc, etc. Mas a minha relação, eu comecei a deixar o cabelo crescer e tal. E eu me escondia por trás disso. Entendo. Tipo assim, aquele cara é tão esquisito que ninguém vai chegar perto dele, vai deixar ele em paz. Uhum. E eu mantia essa capa, Entendo. entendeu? Ninguém se aproxime, né? Porque aqui é barra Aham. pesada.
E aí, quando Jesus entrou na minha vida, foi exatamente no meio da universidade. Eu digo, depois de antes de Cristo. Aí eu comecei a soltar. Foi mesmo. Eu levava a banda para dentro do departamento de arte e ficava evangelizando lá. Uau! Foi assim, rápido? Muito rápido. O Espírito Santo Muito rápido. colocou todas as palavras na sua Muito boca. rápido. E colocou uma compaixão por aquelas vidas. Amém. Não só o departamento de artes, mas também do meio do heavy metal. Sim. Que a gente montou uma banda dentro da igreja, que eram 3, né? Já tinham 2 na igreja e eu demorei a me render. E cada um era de uma banda do cenário heavy metal do estado. E a gente, tá todo mundo aqui, né? Eram amigos. Uhum. Vamos montar uma coisa. Aí montamos uma banda. Foi o Getsemane? E a gente começou a fazer apresentações em barzinhos. Sim. Evangelizando. Virava a noite em barzinho. Sério? Evangelizando. E festivais grandes de heavy metal e rock, como a gente já era do cenário, eles chamavam. E nós estávamos sempre participando. Até um ponto que teve uma ruptura, porque em todo evento nós falávamos do Senhor. Minha esposa teve livramentos grandes. Ela, por exemplo, ela deixou de levar uma garrafada de cerveja na cabeça, porque a gente estava num bar e o grupo de teatro montou uma situação lá que ela começava a discutir com uma pessoa e começava a falar algumas coisas, evangelizar e falar algumas coisas, Sim. né, daquela situação ali. Era algo bem pensado. Aí a pessoa não gostou, rapaz. Você vai aceitar isso, que ela fale isso? Meu Vou Deus. quebrar a cabeça dela, não sei o quê. Aí levantou para dar na cabeça dela. E Deus me usou ali, como usou tantas vezes nessas situações. E eu falei com autoridade que eu, assim, Sabe que eu fiquei espantado. como você mesmo. Fiquei muito espantado. Eu Porque entendo. um bar é muito barulhento. É, sim. E as pessoas começam a beber e começam a ficar exaltadas, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a falar, todo mundo calou a boca. E o cara paralisou a mão. Ele não conseguiu dar na cabeça da minha esposa. Glória a Deus. Que a gente namorava ainda, né? Uhum. E ele ficou paralisado. E eu dei a mensagem com muita veemência ali. Foi uma coisa impactante. Como a graça de Deus nos cobre, né? É. E aí depois ela saiu, foi para um bequinho do lado, chorou. Sim. Né? Eu sempre digo para quem trabalha com evangelismo nessas situações, tem que orar muito, tá, né? Jejuar se possível, tá? Ter uma equipe de apoio, não levar qualquer pessoa, curiosos, não. É muito pesado. É, sim. E a partir daí, muitas pessoas vieram a Cristo. E eu digo que não é uma regra, tipo, se a pessoa tá bêbada ali, ou tá começando a beber e tal, eu vou jogar pérolas aos porcos. Muitas vezes é isso, né? Mas, de repente, a pessoa não tá, ou chegou ali no começo e ouviu uma palavra, Sim. ou fora, e eu gostei muito da música de vocês e tal, vamos aqui e começar a conversar, e Deus usa. E a partir dali a gente fez um trabalho paralelo e começou a vir pessoas. Vieram pessoas que se converteram e vieram pessoas que estavam infiltradas, né? Até na igreja, há pouco tempo, a gente estudou a carta de Judas, que é bem curtinho, né? Mas foram várias mensagens que o pastor Marcos Vinícius trouxe. Uhum. E como isso é real hoje? Na nossa igreja, nós temos toda a igreja do Senhor. Tem pessoas infiltradas. Essas pessoas, elas não têm o Espírito Santo. Uhum. E elas estão ali, comendo as migalhas que caem da mesa. Participando dos ministérios, se envolvendo com tudo, né? É verdade. E muitas vezes você coloca o ensino bíblico, a pessoa não responde, né? E isso acontece, tem que ter longânimo, ensinar. E aí eu sempre digo, você vai exigir que pé de manga de jaca Não. se não tem o espírito, É né? verdade. Então, assim, a gente atraiu algumas pessoas que, de fato, pessoas envolvidas com crime, Imagino. pessoas envolvidas com tráfico. E Deus deu livramentos grandes, assim, em relação a isso. Mas isso aí
É muita sabedoria, né, professor? Tem que ter muita Não tem, sabedoria de não Deus tem, para estar não nesse tem ambiente. fórmula mágica. É só, Só a graça. só com o Senhor e ele é graça em graça, de fé em fé, ali entender o que está acontecendo, discernimento espiritual, né? E vamos avançando. Mas incrível, né? Como você era tão tímido, fechado, não falava, ninguém conhecia sua voz, e depois. E isso expressava o que você estava sentindo, e aí você. Né, era o escape ali, era a guitarra. E depois que Deus, que Cristo entrou na sua vida, você começou a pregar de um jeito que foi até nos bares. Glória a Deus. É, Glória a e, Deus por e isso. festivais que a gente ia, e seculares, né? Uhum. A gente às vezes usava os amplificadores lá e o pessoal usava voodoo, Sério? coisas bem barra pesada. E a gente tava ali intercedendo e coisas acontecendo, né? Muitas coisas de bastidores acontecendo. Coisas de você ver pessoas endemoniadas. Sim, sim. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne. Não, 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 não. Aí a sua pergunta, né? É, onde é que entra A identidade, né? a Da música. identidade, a música, a sua relação com isso? E, de repente, como essa situação toda pode ser usada para a glória de Deus? E aí é um tanto complexo. A gente Sim, poderia desenvolver muitas coisas, tem muitos desdobramentos aí. Mas eu sempre digo, você não pode desconsiderar o contexto das coisas. Porque às vezes, isso aconteceu lá no início, a gente viu muitas igrejas querendo levar o rock para dentro da igreja sim. e gerando conflitos, né? E hoje, assim, depois de muito tempo de evangelho, a gente vê a necessidade de você ensinar quanto à maturidade. Tem coisas que não são apropriadas para determinados momentos. E para Entendo. outros, você é um missionário, você vai usar essa ferramenta para falar do Senhor. Você fala tipo o rock, né? O rock. Por exemplo, o O rock, rock. que já é É, um ritmo mais forte, né? mais Você não forte. vai colocar um rock num culto de domingo onde as pessoas É, não são adaptadas a não são ouvir. adaptadas. Exatamente. Porque Entende? a gente vai ver, tipo, na África, a forma como eles se expressam, se a gente colocar numa igreja aqui, talvez Aham. muita gente fique escandalizada. É, E verdade. aí a gente vai para o texto paulino. A gente vai comer carne ou não vai comer carne? Uhum. Você vai causar escândalo? Aí o texto fala muito claramente, ali são pessoas que são fracas na fé. Uhum. Então, se você identifica que o outro é fraco na fé, seja forte Deu bom exemplo, né? e abra mão, Uhum. tenha maturidade. Você vai abrir mão, tem coisas que você vai ter que dar passos atrás. Você não tem que impor o seu gosto musical, nada. Hoje, eu ministro todo domingo na Uhum. igreja, mas não são músicas que eu amo de paixão, o gênero musical. Entendo. Mas a letra, eu tô, meu Deus, que letra profunda. Aquilo ali, e eu tô servindo a minha igreja, eu tô servindo os meus irmãos. Isso. Aquilo está alimentando, aquilo está trazendo vida de fato para Entendo, eles. entendo. Então, o gênero musical, ele fica em segundo plano, né? Agora, às vezes você está sendo atacado, né, de várias formas, e o adolescente, o jovem, ele tem esse ímpeto de provar que aquilo ali não tem problema. Sim, entendi. E eu coordeno um projeto, né, de educação musical e artística já há 26 anos, e sempre a gente trabalhou com apologética, com as questões de leitura da cultura, segundo as ferramentas bíblicas, e isso faz parte da, da, da filosofia, né, da forma de trabalho, a fundamentação da nossa ONG, que é a Legal. Labrarte, que é a Associação Huckmacher para Estudos em Arte e Cosmovisão. Legal. E hoje a associação ela tem alcançado o Brasil e até fora também. Então a gente está desenvolvendo um trabalho porque a igreja, ela às vezes está tateando no escuro. E são muitas coisas. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas o que é que a palavra fala? Uhum. Né?
Vamos nos debruçar sobre isso e tal. E aí, o que é que eu vi lá no início? Quando a gente começava a trabalhar a fundamentação com jovens, falta de amor, falta de sabedoria, de maturidade, eles iam, de alguma forma, causar problemas nas suas igrejas. Entendi. Porque, não, isso aqui eu estou coberto, isso aqui, olha a fundamentação bíblica, é isso aqui. Por que estão falando isso, falando aquilo? Não tem amor. E começa a criar problema, Uhum. né? E a gente chamar pastores para conversar, e vamos conversar, né? Ó, humildemente, mas se vocês continuarem por aqui, vocês vão perder pessoas. As pessoas não é para sua igreja, é pessoas que não vão querer estar envolvidas mais nas questões do reino. Sim. Porque às vezes veem as coisas com uma certa coerência, mas a igreja, a forma de administrar a igreja, usos e costumes, e etc, etc, que você vai ver qual é a fundamentação bíblica para isso ou para aquilo. Ah, mas não, a gente trabalha nessa perspectiva, você respeitar uma coisa e você colocar um peso Uhum. existencial na vida do outro, É. isso é muito pesado. Aí vamos para 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu nada vou ser. Tem que ter amor, tem que ter sabedoria, tem Exatamente. que saber o procedimento, né? Para que venha trazer edificação e não controvérsias. Por outro lado, muitos pastores, quando vinham conversar, eles vinham também uma compreensão deturpada da questão da igreja e do reino. Eles falavam, mas vejam só, todos nós sabemos que, em primeiro lugar, está o reino de Deus. É separando, era? Por Então, tudo quê? que a gente estava fazendo, né, de trabalho, de equipar os jovens para se posicionar de maneira consciente, mais efetiva, né, mais aguerrida, Uhum. e produzir artefatos culturais que tenham a luz do Senhor, as digitais do reino e tal. Amém. Isso é muito difícil hoje em dia, porque cada igreja está fechada na sua denominação e trata os artistas para o domingo, trata Entendi. os músicos para o domingo. E esses músicos, eles vão morrer em muitos aspectos. Tem pessoas, não, eu trabalho o dia todo, aí vou servir minha igreja tocando porque eu tenho habilidade musical. É uma benção. Uhum. E eu sempre falo, você tem habilidade musical, artística, sirva a sua igreja. Não é tipo, meu ministério é para fora. Não. Se você está dentro da sua igreja, você vai servir a sua igreja. Você vai ser um canal de bênção para a sua igreja. Você está só recebendo, né? Uhum. Não sirva, né? Mas você tem um chamado para expressar o Senhor a partir das suas habilidades artísticas, onde Ele lhe plantou, se é no meio artístico, você faça o melhor possível, faça a coisa com excelência e ocupe os lugares centrais. Onde produz arte na cidade? Lá no Riachuelo, no Alberto Maranhão. Tem um festival importante assim, assado. Os cristãos estão lá. Aí tem muitos cristãos que estão. Só que estão dando voz a uma cosmovisão antibíblica. Você falando aí, como é importante esse seu trabalho, pastor? Porque não adianta eu apenas saber cantar. Eu sou Débora, eu sei cantar. Mas o que é que eu estou cantando? O que é que eu estou ecoando para a minha geração a partir da minha voz? E é importante as palavras que estão saindo, né, da boca Uhum, desses jovens. Então, todo esse cuidado é muito importante para que a glória de Deus de fato seja revelada, uhum. né? É. Aí, com relação a- ao rock, toda essa veemência, essa força que o rock tem, Uhum, né, você pode colocar à disposição de uma mensagem bíblica. sim, Porque cada gênero musical, cada forma, seja em que expressão artística for, ela vai ter uma conexão com determinados assuntos. sim, entendi. E eu não tenho como falar de determinados assuntos com uma valsa. É verdade. Boa. Não tem. Não tem. Jesus quebrando tudo lá no templo, É. falando raça de víbora. Jesus falando sobre inferno.
São palavras que fazem parte daquele gênero. Uhum. Quando você fala de morte, de coisas brutais, né, de coisas que causam de dor, são temas. E para expressar isso, aí cada um vem o gênero musical. Esse gênero é perfeito. É, Mas eu não estou dizendo que é para dentro, é para isso ou para aquilo. eu tô Não. entendendo. Você pedir sabedoria, porque contextos e contextos. E o objetivo da música litúrgica é edificar, a palavra tem que estar no centro, Uhum. né? Eu digo sempre, se você é um excelente músico, por exemplo, eu fui estudar contraponto atonal lá nos Estados Unidos. Eu estava até na biblioteca de Parnamirim e a nossa irmã lá responsável pela biblioteca, né, que é até da nossa igreja, a municipal, Angélica Vitalino, ela chamou as crianças e trouxe uns livros de música, colocou na mesa, né? E começou a falar a importância do registro, as partituras, não sei o quê. Aí ela pegou um livro e foi falar. Aí eu falei, que livro é esse? Aí quando eu olhei, ah, essa pessoa foi minha professora. Eita. Foi, sei o que. Aí eu expliquei a situação, né? Mas por que eu tô falando isso? É uma técnica que você não vai usar dentro da igreja. Ela é muito complexa. Entendo. E muito difícil de compor, cheio de regras, muito detalhadas. Aí você vai. E também ela não vai comunicar dentro do mundo contemporâneo, Que da interessante. igreja, ela não comunica. E a comunicação é uma expressão de amor, Uhum. porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se comunicam e eles são uma comunidade, né, que se fecha, Aham. se alimenta ali autossuficiente, né? E nós devemos expressar isso a partir da nossa conexão com os irmãos. Sim, as palavras. Se não houver comunicação, e isso é uma temática tão problemática, porque no mundo contemporâneo e as ideologias, nós vemos as palavras mudando de significado. E, recentemente, isso aí já tem mais de 10 anos, essa discussão com a Associação Brasileira de Educadores Cristãos, de você ter a necessidade de montar um dicionário com a perspectiva cristã, um dicionário Tá. em português com a cosmovisão cristã. Nós precisamos fazer isso. Essa palavra significa isso. Isso é algo que está lá no mandato cultural de você dar nome. Porque tem ficado com sentidos diferentes, é isso? A mesma palavra vai mudando. Aí você. Já não está entendendo mais o que está sendo dito. E aí, isso aí é tão profundo. Isso é muito profundo. Porque você começa a não comunicar. Ou é uma estratégia diabólica de você gerar confusão na mente, Certeza. né? E aí tem livros já sobre isso. Eugene Peterson, foi presidente professor de espiritualidade do Regent College do Canadá, ele escreveu um livro muito importante, que é A Maldição do Cristo Genérico. Se vocês perguntar quem é Cristo? Ah, Cristo é isso, isso, isso. Fala, mas esse não é o Cristo bíblico. Uhum. O outro já vai dar outra concepção de Sim, sim. né? E aí vai. Então, assim, é muito, muito delicado essa questão de você. Francis Schaeffer, que foi um dos grandes apologetas do século XX, né, trabalhou bem dentro da cultura, ele dizia que hoje nós temos que gastar tempo. Ele morreu em 84, como ele tem uma visão lá na frente. Nós precisamos gastar tempo para fazer pré-evangelismo. Por quê? Porque o que eu falar pode ter uma conotação totalmente diferente no coração de quem recebe. Entendo. Uhum. E ele pode, entendi tudo, e criar uma história na sua cabeça. E hoje em dia, com esse avanço todo das redes sociais, de todo mundo tá falando, porque tá todo mundo falando, mudando, né, os conceitos das palavras, fica mais difícil. Muito difícil. E aí, mais um desafio, né, para você na música, para poder entender como fazer. Mas isso aí é um desafio para todos nós. Todos nós, Porque são muitas áreas, né? Eu digo assim, principalmente pra gente, por exemplo, eu tô aqui, eu comunico. Você na música também, pastoreando também. Então, é um desafio para quem está comunicando a verdade de Cristo, né? E isso requer toda uma paciência, todo discernimento de você jogar a pergunta certa para colher se a pessoa entendeu verdadeiramente, Verdade. né? A compreensão. Eu tive
há poucos anos, uma conversa com uma irmã que estava numa igreja bem tradicional, e ela já estava no projeto há muito tempo. E ela já participava do coral lá, não sei o que e tal. Aí ela estava passando por uma dificuldade, como ela cantava também no projeto, né? Aí eu perguntei, mas isso aqui? Ela falou, não, nunca ninguém me falou sobre isso. Eu falei, como assim? Você está na igreja há tanto tempo, cantando há tanto tempo? Não, nunca ninguém comunicou isso para mim. Eu falei, peraí. Aí eu peguei um graveto de um cajueiro lá, que a gente tava no bosque, num banquinho lá, e fiz, botei a cruz, botei ali, não sei o quê. Uma coisa básica. Ela caiu no pranto. Uau. Ela quebrantou ali e falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. O entendimento. Exatamente. Por isso que Deus vai dizer em sua palavra que a vontade dele é que todo homem chegue no pleno conhecimento da verdade. É. E aí eu fico pensando, muitas igrejas estão atraindo as pessoas, mas não estão falando do Cristo. Sim, E não tem como falar de salvação se não falar sem do Cristo, pecado, da nossa miséria, claro. da nossa necessidade De de arrependimento. arrependimento. Meu Deus. É. Porque como é que vai ter Mas mudança, né, professor? como é que você ficou esse tempo lá? Não, uma amiga me chamou, aí eu fui, é, venha pra frente os Sim, visitantes. entendi. Aí orou ali e tal, aí a pessoa já falou, olha, o ensaio da gente é tal dia, vem pro ensaio. Eu tô entendendo. Pronto, e ficou. Quem quer vir aqui na frente receber Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe, é necessário É, um entendimento, porque, sabe, não é um. Quem quer fazer parte aqui da fila do lanche, é um clubinho. não é um clubinho que você vai participar. É de fato tornar Jesus o seu Senhor. E você precisa entender quem ele foi, o que ele fez. Então, quando o entendimento chega, de fato a salvação chega. Por isso que a gente precisa declarar com a boca que ele é o nosso Senhor e crer com o coração. Então, se não crer, é só Se palavras. você não entender, Não entender, não vai viver. Então, realmente é algo que a gente precisa tomar cuidado e consciência. Que é como está sendo comunicada a as coisas. A comunicação. comunicação. A comunicação é fundamental. Então, cada gênero musical, ele vai comunicar algo. Uhum. Mas ele vai comunicar algo e, de época para época, isso pode mudar a concepção. E a gente tem que levar isso em consideração também. Claro. Por amor ao outro, eu vou me preocupar com o que isso está comunicando. Uhum. Agora, pegando o texto lá de Paulo, comer ou não comer carne, então você vai se abster para não escandalizar. Mas isso aí é um primeiro passo. Você vai dar um passo atrás. Mas nós precisamos levar o outro à maturidade. Uhum, claro. Para levar o outro à maturidade, você tem que fazer como Jesus. É. Tem que caminhar com ele. É. E aí você vai ensinando. Agora o problema é não está compreendendo, está gerando conflito e tal. E aí vai ficar sempre nisso. A gente vai ficar questão débia, né? Uhum, Fraco, sem exatamente. propriedade. E a vontade de Deus é que a gente avance, né? No Cresça entendimento, e, que nós cantemos. Professor, o tempo está passando tão rápido. Vamos finalizar com essa última pergunta aqui. Uhum. Que conselhos você daria para aqueles que desejam despertar ou desenvolver o seu talento musical, especialmente no contexto de usar a música como uma forma de expressão e adoração a Deus? Uhum. Eu acredito assim, em duas frentes importantes. Já o trabalho que a gente tem desenvolvido como ONG, que trabalha as ferramentas para você entender o que é que está por trás, né? Então, é importante compreender o que está por trás do que a gente está ouvindo. A música vai carregar uma mensagem. O estilo Sim. já carrega uma mensagem, né? Uhum. Mas tem a questão do texto também, né? Então, é uma música dentro da igreja, para a congregação, para a edificação da igreja. Então, qual é a teologia, qual é a fundamentação bíblica, né? Ela está enfatizando os aspectos pessoais ou
o plano de Deus, né? Os feitos de Deus, né? Apontando para Cristo, algo cristocêntrico e tal. Isso é importante, é uma benfeitoria, né? De Sim. onde cada um está plantado, de se preocupar com a questão da música no seu ambiente. Então, está promovendo edificação, ou é uma coisa de muito sentimentalismo, né? E a expressão, a emoção faz parte. Sim. Ela faz parte, mas ela não deve ser central. Sim. Porque às vezes é uma coisa que são poucas palavras e fica naquilo ali e tal, não tem muito E, sentido. professor, essas músicas que vão só no âmbito da alma, elas não frutificam, né? Elas não edificam, ficam só naquele plano das emoções. Eu digo que, porque nós somos seres musicais, nós precisamos estar em contato com isso. É uma sede, nós temos uma sede estética, né? Mas aí é algo assim que dá muita tristeza. Nosso padrão estético ele está diminuindo muito. Década a década, a gente está vendo o número de acordes diminuir, a complexidade rítmica, tá tudo, daqui a pouco tá só um acorde. Dum, 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 né? dum, dum. É verdade. E a gente fica criticando a música A, B, C, mas o mundo ele está entrando pela porta da frente da igreja, porque a mentalidade, né, da igreja de uma maneira geral, da igreja contemporânea, é um pouco pragmática. O que vale é se as pessoas estão sendo atraídas, as pessoas estão chegando, e o que é que está dando certo. Aí a igreja é meio antena parabólica, né? Eu tô entendendo. Tá funcionando com fulaninho, aí você tem que viver a sua vocação. E nós temos uma verdade a ser anunciada. O evangelho não pode mudar para agradar as pessoas. Nós precisamos agradar a Deus. Senão não seríamos servos de Cristo, né? Aí ficar mudando para agradar, para achar o gosto das pessoas é perigoso, porque no final não vai estar na rocha, Isso se não vai aplica edificar. muito na questão da nossa capacidade criativa, Sim. que é gigante, mas a gente se anula. Como eu acredito que cada igreja local ela tem sua vocação, seu jeito próprio de desenvolver, vai alcançar pessoas com necessidades A, B ou C, né? E isso é maravilhoso. Ter um corpo diversificado, assim, com habilidades, né? A multiforme graça do Senhor. Sim. Né? E todo mundo se respeitar e todo mundo se cooperar, primar pela unidade do corpo, etc. Isso é fundamental. Então, a música, ela entra nessa perspectiva, qual é a função da música dentro, né? Não só, eu vou fazer música. Se eu vou fazer música, eu vou cantar, eu tenho esse desejo e tal, é fazer com excelência. Amém. E correr, se aprimorar, fazer aula, né? Sim. Isso é fundamental. E a gente vê esse padrão bíblico. Padrão bíblico que Kenanias, ele liderava os instrumentistas porque ele era perito naquilo. Ele era muito bom naquilo. Então nós podemos, e o Senhor quer que a gente faça algo com excelência, extrema excelência. É algo fundamental. Isso serve para tudo, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Amém. E Johann Sebastian Bach, ele assinava todas as suas partituras com só lhe deu glória, só a Deus a glória. Então, se a gente perguntar no meio acadêmico quem dos maiores de todos os tempos, Johann Sebastian Bach, ele era servo do Senhor. E alguns chamam ele do quinto evangelista. Uau! Porque ele falava com muita propriedade e o evangelho estava tão impregnado nele que ele desenvolveu técnicas de simbolismo, pictorismo, que foi até algo que eu estudei também, que tinha um simbolismo em tudo que ele fazia. Por exemplo, a cosmovisão. A cosmovisão bíblica em tudo que a gente faz. A cosmovisão, ela tem que estar presente. Né? Se você acredita em algo, você tem que expressar algo de maneira mais coerente possível. Então, muitas vezes, quem está começando, você fala, é só cantar, só isso, aquilo. Tem um mundo de coisas que a gente pode fazer. E nós podemos dar respostas bíblicas para a sociedade. Coisas que o nosso adolescente, nosso jovem, as famílias estão sendo esmagadas. Por que não eu criar uma obra, uma exposição sobre determinada temática, como os grandes artistas
pós-reforma protestante, Rembrandt. Rembrandt, ele foi um dos grandes na história da arte. E ele expressava a cosmovisão bíblica. E isso era tão verdadeiro que alguns príncipes e pessoas que encomendavam retrato para ele ficavam constrangidos, porque ele lia a alma. Uau! E ele falou, não, eu quero a minha imagem como a coisa mais austera, mais, né, grandiosa, e ele colocava alguma coisa que botava a pessoa no lugar ali, um olhar, assim, ele lia a alma. E você tem que ser verdadeiro, e esse é o lugar do homem e tal. E assim, a simbologia nas coisas simples, da gente falar de temas complexos, mas de maneira muito inteligente, muito criativa e guiado pelo Espírito. Amém. Nós precisamos ocupar os lugares públicos para expressar arte de qualidade que aponte para Deus. Esse é o nosso movimento aqui, a arte que emana a vida. Arte né? que emana a vida. E aí nós estamos indo para as igrejas. Então, quem quiser que a gente fale sobre a temática, que tem muito a falar, são 4 horas de seminário, que é só a introdução, né? E eu tenho levado isso para outros lugares, né? Agora, recentemente, a gente foi para Colômbia, e agora a gente vai para a Argentina, agora no comecinho de setembro, e é muito interessante como isso traz um impacto grande. As pessoas ficam impactadas com algo que já está lá na palavra. Porque a palavra tem expressões artísticas para a vida. E a gente quer limitá-la para o domingo. E a reforma protestante falava os artistas precisam ser libertos para cumprir o seu chamado no mundo. Amém. Como qualquer outro profissional. Eles vão ser a voz de Deus no mundo. Amém. E através do canto para mirins, nós temos ocupado lugares importantes para a glória de Deus. Só que precisamos ampliar isso, né, para mais pessoas. Com certeza. E é algo embrionário, né? É o ID mesmo. É o ID mesmo. É o ID especificamente nessa área. Uhum. Glória a Deus, professor, porque você foi levantado nessa área específica que é a arte e que está em todo lugar. Uhum. Que nós possamos fazer parte da trilha sonora de Deus. Amém? Para que a gente entenda a música, se aprofunde. Esse podcast aqui, ele tem esse objetivo da gente trazer à luz da Bíblia aquele tema específico, porque está no coração de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é perfeita, ela traz todos os temas sobre a vida. Tudo está lá. E é interessante que a música retrata todos esses temas. É verdade. Em todos os ambientes. Música de guerra, música de amor. Sim. Na Bíblia tem todas as trilhas sonoras. Tem todas as. Quer limitar. Quer limitar, E tem que ser daquele jeito só no domingo. Para a liturgia, ela tem uma forma. Uhum. E tem que ser respeitada. Sim, eu entendo. É o encaixe, mas a gente entender a gente entender essa diversidade. Né? E é bem interessante. Eu sei que o tempo está terminando. Só para fechar, a importância da gente refletir sobre o lugar da música. Nós precisamos discipular pessoas. E às vezes esse discipulado que a gente fala, geralmente a gente pensa que é um discipulado do convertido. Uhum. Mas nós podemos discipular a sociedade. Porque quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. A gente joga semente. Mas e pessoas vão se render, né? A sua graça irresistível. Quando Deus se manifesta, não tem como resistir. A questão é que nós, na sociedade, nós podemos trabalhar fundamentos, colocar as pessoas para pensar. Sim. Porque o cristianismo ele é muito lógico. Isso. O cristianismo faz sentido. Claro. Tassos Licurgo que explique, hein? E você começar a conversar e falar, realmente, olha que interessante. E quem discipula as nações são os artistas pop. São os cantores.
Porque eles estão passando fundamentos importantes, complexos, de muitas teorias, né, coisas que surgiram nas universidades, grandes pensadores, e estão pulverizando esse pensamento de maneira leve e agradável. E as pessoas consomem isso, ideologias, e isso tem sido o câncer da sociedade. E nós, como cristãos, nós apontamos, gritamos, Sim. condenamos, mas isso não vai ser suficiente. Nós precisamos produzir cultura. Isso. Cultura de vida. Precisamos fazer algo. Precisamos mostrar o outro lado. fazer música com qualidade, Amém. com inteligência, com poesia. Amém. Quadros, exposições. Amém. Né? E não é só para o meio acadêmico, ou para o meio acadêmico também, mas no meio eclesiástico. Nós temos que chegar a um nível de ocupar as grandes galerias. Amém. Amém. Porque a gente não vai falar de coisas da liturgia, a gente vai falar de coisas da vida. Amém. E nós vamos falar do autor da vida. Isso. Que tudo está conectado. Imagina o quanto de criatividade Deus tem para derramar sobre pessoas que vão se disponibilizar e se posicionar para fazer essas obras. Mas assim, convivendo com artistas, né, em muitos lugares, existe uma dor muito profunda. Porque muitos se veem só, Sim. sem apoio, sem perspectivas, e a igreja colocando um peso muito grande nas suas costas. Porque aquilo ali que ele pretende fazer, né, de ser esse instrumento em determinados lugares, para a igreja não é importante. Aquilo é mundano. Entendi. E muitas vezes há uma ruptura e eles vão usar todo o potencial. Muito desse potencial foi adquirido na própria igreja. Eu digo em relação à música, porque a música a igreja é uma ferramenta preciosa de musicalização. Uhum. Você está todo domingo, toda semana ouvindo música ali. É impressionante quando eu faço uma audição para uma cidade, para ouvir, montar grupos e tal. 90%, 85%, 90% das pessoas que passam em audições ou que procuram são pessoas de igreja, que tem a musicalidade muito aflorada. É incrível isso, né? E a gente vê tantos artistas famosos hoje que estão emprestando seus talentos, que foram dados por Deus, para dar voz a uma ideia diabólica, mensagens diabólicas. Isso é triste. Então nós precisamos acolher os artistas, e a visão que Deus tem me dado de poucos anos para cá é não plantar essas coisas ali com criança e adolescente no sentido das questões mais inquietantes. Você aponta para a Bíblia, dá o fundamento bíblico, né? Planta a semente da verdade. E tentar envolver a sua igreja local. Sua igreja local. E chamar os pastores. Chama os pastores. Isso. Os pastores, né? Eu tenho até conversado com Tassos. Amém. Dia 24 agora eu vou estar lá, a Arte Queimando a Vida. Legal. Lá na igreja dele. Na igreja dele, Fez da Fé. E vai ser um grande prazer, né? Tá, né? Conversando com os artistas lá, tem algumas pessoas que eu já conheço, mas a necessidade de cuidar desses artistas, Amém. de alimentar esses artistas e lançar eles para o mundo. Amém. E nós temos que abençoar. Eles vão ser comissionados a fazer a diferença no mundo com a excelência que Cristo espera que os artistas produzam. Amém. Martinho Lutero rompeu, não foi? Uhum. Você vai romper e libertar em Cristo muitas vozes. Amém. Eu creio. Eu creio que você já está fazendo isso e vai continuar fazendo muito mais. Amém. Glória a Deus. Quanta coisa, meu Deus, abriu tanto leque aqui na minha mente. Muito obrigada, viu, professor? Agradeço. Meu Deus, quanta coisa tem pra gente aprender. Uhum. Obrigada por você ter compartilhado o conhecimento que Deus te dá, né, nessa área específica. Sim. E muita alegria. Conte sempre comigo. Amém. Muito obrigada. Bom, Deus abençoe. O podcast fica por aqui. Eu espero que você tenha recebido uma palavra assim, ó, que encheu seu coração. E fica aí, ó, a direção de Deus para sua vida. Cante, né, professor? Cante, porque quem canta, ó, os males espantam, não é assim? Tem esse ditado. Tem esse ditado.
Nós ficamos por aqui com mais um podcast e até a próxima, em nome de Jesus.